Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vamos nesse instante ler a palavra de Deus. Eu convido aos meus irmãos que estão aqui no templo a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo 1. Vamos meditar na palavra de Deus. E você que está em casa tendo uma Bíblia ao seu alcance, vamos juntos fazer a leitura do texto sagrado nesta hora. De igual forma, os que estão pela internet e desfrutam do privilégio de nos acompanhar cultuando a Deus nesta noite, ao Deus que merece e que é digno de toda honra, glória e louvor. Aleluia. Quantos aqui no templo encontraram o texto indicado e podem dizer amém? Diz a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos, nesse instante, agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estarmos aqui, orando ao Senhor, louvando ao Senhor, intercedendo pelos que precisam das nossas orações. E eu quero nesse instante louvar a Deus pela vida de todas as nossas irmãs. Hoje, dia 8, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Que a mão de Deus continue sobre a vida de cada uma das servas de Deus que aqui estão, que vieram neste dia que se estabeleceu, que se convencionou para comemorar no mundo todo o Dia da Mulher. Vocês escolheram estar na casa de Deus, na presença de Deus, louvando ao Senhor, e isto vale muito. Glória a Deus. Então, a nossa gratidão a Deus pela vida de cada uma das servas de Deus que aqui estão. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero nesta hora apresentar os irmãos, amigos que nos visitam. Todos que estão nos visitando, dê um sinal com a sua mão, para que possamos identificá-los. Ali, irmão Juraci. Mais alguém? Aleluia. Vamos dizer que é bem-vindo no nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui em mais uma terça-feira. Terças-feiras que o Senhor tem nos dado momentos de glória, momentos de bênção, e podemos sentir e ouvir a voz de Deus falando conosco. O texto a qual lemos é a introdução do inário do livro dos Salmos, que traz aqui um retrato de como deve ser a vida daquele que é justo, que é um homem que teme a Deus. E qual é o perfil de vida daquele que não teme ao Senhor, daquele que vive uma vida em práticas que desagradam a Deus, que trazem sobre a sua vida o mal, a destruição, o castigo,
e o juízo se não se arrepender e se colocar diante de Deus com um coração humilde e sincero, que se converta ao Senhor. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos traz aqui a cada terça-feira, a cada domingo pela manhã, e nos ensina pela sua palavra como devemos viver para agradá-lo e vivermos assim uma vida prática que demonstre, que configure ou que as pessoas possam ver em nós que somos verdadeiras testemunhas do Senhor. Então o salmista inicia falando sobre a bem-aventurança, a felicidade do homem, do varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olhar para estas recomendações nos traz aqui a obrigação de tentarmos entender o que o Senhor quer nos trazer através da sua palavra. E quando olhamos para este salmo, nós, buscando alguma coisa, podemos ver que ele se divide em duas partes ou em duas seções. A primeira dela, que compreende os versos 1 ao 5, do primeiro ao quinto verso, fala do justo, das coisas que ele não pratica ou não deve praticar. Ele não tem comunhão com o ímpio e suas obras. E logo na sequência, ele nos fala que o justo se dedica dia e noite à meditação e à observância da palavra de Deus. Esta palavra que serve para mim e para você, servos do Senhor, como código de ética e manual para a vida prática diária, para um viver de comunhão com Deus. Por isso, nós podemos ver o salmista nesta primeira parte, ou nesta primeira sessão, tratando destes assuntos tão específicos e que não podemos deixar de lado. Tal homem, segundo o escrito do autor sagrado, que assim vive, que observa a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus, ele desfruta de uma vida estável, de uma vida próspera na presença do seu Deus, pois o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está nas palavras do Senhor, ou na palavra do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda sessão, a segunda parte, que compreende os versos, a última parte, 4, 5 e 6, nós podemos ver esta parte aqui. Esta segunda sessão, nós vamos ver o salmista tratando da sorte do ímpio. Ele descreve como funciona, o que representa, e ao contrário do justo, o ímpio, ele não é como uma árvore saudável, plantada junto a ribeiros de águas, mas ele, o salmista, coloca que é como a moinha que o vento espalha.
ele traz aqui que o ímpio, ele é como palha que é assoprada pelo vento e não acha mais o seu lugar. Mas não é assim o justo. E eu quero me deter no primeiro verso deste salmo nesta noite, para que o Senhor traga aos nossos corações o que Ele tem colocado em meu coração para compartilhar convosco. Bem-aventurado é feliz o justo, tanto tem alegria interior como tem felicidade exterior. Podemos entender que a alegria aqui mencionada é dada por Deus como recompensa aos piedosos que alcançam por terem observado a lei, a palavra do Senhor. Aqui nós podemos entender que Ele tem a alegria interior e a felicidade exterior. Quando nós vemos o salmista dizer: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A árvore que não passa falta de água, você percebe logo a diferença entre outra que não tem muita água para desfrutar desse bem tão precioso para o vegetal. Quando você olha para uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, você percebe que as folhas são mais verdes, são mais brilhosas, a árvore é mais bonita, se desenvolve mais. Daí o comentário que se coloca: que aquele que teme ao Senhor, que o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, que as folhas não caem. Isto aqui fala da felicidade interior que o crente tem de desfrutar da água da vida que Cristo lhe dá pela palavra. E também fala de uma árvore frondosa, bela, e que produz frutos, porque ela está sendo alimentada pelo seu Senhor, através da palavra que ele busca meditar dia e noite. Bendito é o nome do Senhor. Nós podemos encontrar aqui, neste primeiro versículo, uma tríplice recomendação do salmista. Quando, em primeiro lugar, ele diz que o homem, ou bem-aventurado, é o varão, é o homem que não participa dos conselhos dos ímpios, nem aceita os seus conselhos, ele não adota os seus planos, nem o seu padrão de vida. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos aqui, e se você puder abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7, nós vamos ler os versos 23 e 24, para nos ajudar a compreender melhor esta qualidade, esta recomendação, que o homem bom, que o homem que teme ao Senhor, que o varão que teme ao Senhor, deve ter cuidado com elas. Diz a palavra de Deus: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram,
nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Dentro desta tríplice recomendação, a primeira dela é que o homem que teme ao Senhor, ele não deve participar dos conselhos dos ímpios, nem aceitar os seus conselhos. Ele não deve adotar os seus planos e nem o seu padrão de vida. A nação de Israel não deu ouvido às recomendações do Senhor, desviaram-se e inclinaram os seus ouvidos aos seus próprios conselhos, mas a Bíblia diz que eles andaram para trás ao invés de marchar para frente. Mas eu e você que estamos aqui nesta noite, sendo orientados pelo Senhor, vamos dar ouvidos ao conselho de Deus, a palavra de Deus, para que eu e você possamos, como nos recomenda a própria palavra de Deus, marchar adiante, caminhar triunfante, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. A segunda recomendação destas três, do primeiro verso do capítulo 1 de Salmos: ele não imita os caminhos dos ímpios, nem age com eles. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem é companheiro deles. O crente, o homem que teme ao Senhor, o homem que volta-se para a palavra de Deus, ele deve ter este cuidado. É a recomendação da palavra de Deus. Aleluia. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Terceira das recomendações que nos traz aqui este primeiro verso: ele não assenta junto aos zombadores. Em outras palavras, não acompanha os ímpios nos lugares onde eles se reúnem para planejar, para promover, para praticar atos pecaminosos e rebeldes. Ninguém vai encontrar um homem que teme ao Senhor, que observa a palavra do Senhor, que medita nesta palavra dia e noite, em um lugar destes, em um lugar como estes. Esta recomendação nós devemos ter ela com clareza diante de nós, e ao fazermos isto, devemos agora, tendo cuidado de não participar dos conselhos dos ímpios e nem aceitar os seus conselhos, não imitar os caminhos dos tais, nem agir com eles, também de não assentar junto aos zombadores, aos ímpios que reúnem-se para pecar contra Deus. Nós devemos então nos voltar para o que nos diz o verso de número 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Salmos de número 26, versos 4 e 5. Abra sua Bíblia, vamos ler o que nos traz a palavra de Deus, para nos ajudar a firmarmos esse entendimento e a fixarmos esse ensinamento da palavra de Deus. Diz o texto sagrado: não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios.
Esta era uma declaração do salmista, que deve ser a minha e a sua. E aqui, queridos irmãos, entendamos o que Deus nos traz pela sua palavra. Há alguns que infelizmente, de forma equivocada, acham que eu e você não podemos ter contato nenhum com pessoas que não servem a Deus. Eu preciso e você precisa, porque é uma ordem do Senhor, e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. Mas eu não posso entrar na prática deles, viver a vida que eles vivem, vivenciar um meio mundano, cruel, tenebroso, pecaminoso, que contamina a nossa veste e nos afasta de Deus. Mas que eu e você possamos nesta noite ter com clareza diante de nós o conselho que a Bíblia nos dá. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Quando vamos estudar um pouquinho esse salmo, eu acho uma parte bem semelhante a esta, e nós podemos considerá-lo como um salmo de sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem que teme ao Senhor é um homem sábio, porque ele se desvia do mal. Bendito é o nome do Senhor. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e juntos vamos estar lendo, para fixar em nossos corações, para que possamos ter com clareza o que a palavra de Deus tem para nós nesta noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto sagrado: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Porém, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para a dessequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Bendito é o nome do Senhor, glória para sempre. Você pode olhar aqui e ver o que o salmista traz no Salmo 1, Jeremias, falando à nação que vivia em um momento conturbado de desobediência, mas o Senhor, através do profeta, lhes alertava, e Ele continua alertando a mim e a você, querido irmão, em pleno século 21, porque esta é a palavra de Deus, viva e eficaz, atualíssima como nunca, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir o pensamento do coração. O Senhor nos alerta, e aqui você vê o que acontece com o ímpio, com aquele que não teme ao Senhor, com aquele que não reconhece a soberania do Senhor, com aquele que não obedece à palavra do Senhor, mas ele confia em si mesmo, confia em sua própria força, mas ele
ele será como a árvore que está no deserto, no lugar da sequidão, no lugar seco. Ele está numa terra inabitável, mas o homem que confia no Senhor, que deposita no Senhor a sua confiança, ele será como a árvore plantada junto às águas. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Olhando para a primeira parte do primeiro verso deste salmo, eu posso tirar aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aqui eu quero me deter um pouquinho, aproveitar estes minutos que nos restam. Conselho pode ser um aviso, um parecer, ou um grupo de pessoas, um colegiados com funções deliberativas. E conselho é um substantivo masculino que quer dizer parecer que se emite para que outrem observa, ou uma orientação, um aviso, um ensinamento, uma lição. Bendito é o nome do Senhor. E o conselho, na realidade, ele pode ser um colegiado de pessoas, mas ele pode também ser uma orientação dada por alguém a alguém. E este é que eu quero falar convosco, para os irmãos entender a diferença entre um e outro. Nós tivemos agora em novembro a nossa reforma do Estatuto da Escola Daniel Berg, e nós, na reforma do Estatuto, foi criado um conselho de administração. Então este conselho delibera e faz reuniões para poder trazer algumas decisões à parte administrativa. Alguns alunos e professores conhecem também, aqui na nossa escola, o conselho de classe, onde se reúne professores, orientadores, para avaliar alguns alunos e ali trazer uma resposta, uma solução a determinados assuntos. As grandes empresas utilizam deste meio. Existem conselhos consultivos que trazem ali simplesmente um momento como uma consultoria e uma orientação para tomadas de decisões. E também existe o conselho administrativo, que na prática tem poder de voto, de decisão, para estabelecer parâmetros e diretrizes para que a empresa possa funcionar. Mas não é deste conselho que eu quero falar convosco. Eu quero falar com meu irmão nesta noite. É sobre o conselho como um aviso, sobre o conselho como uma orientação, sobre o conselho como uma lição, para que possamos observar e assim podermos viver com cuidado e desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para a igreja, que o Senhor tem para mim e para você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui nos ater ao conselho como um aviso, uma lição que deve ser observada. O salmista enfatiza: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo a oração dos ímpios, a orientação dos ímpios, que não anda segundo as lições que os ímpios ensinam. Este cuidado nós devemos ter. Quantas vezes nos momentos de aflições passamos momentos de aflições desnecessários. Na linguagem dos jovens, nos metemos em algumas roubadas, porque ao invés de buscarmos o conselho na palavra de Deus, às vezes, ao invés de buscarmos a orientação de um servo de Deus, do meu pastor, do responsável que está ali cuidando de mim, que está me discipulando, às vezes eu vou buscar conselho com alguém
alguém que não tem as mínimas condições, mas o Senhor diz a mim e a você: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Vamos evitar fadiga, vamos evitar sofrimentos desnecessários. Já chega o que nós temos, já que o Senhor disse que teríamos. No mundo tereis aflições, mas Ele diz: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Ele venceu, Ele nos ajudará a chegar aos céus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes nós não queremos abrir o nosso coração, e muitos acham que os mais velhos estão ultrapassados, que os mais velhos não dão conta mais de dar conselhos a essa geração moderna. Mas eu quero te dizer, querido irmão, querido jovem, querido adolescente, a todos que me ouvem, aqueles que têm mais idade que nós, têm condições, se são servos de Deus, de nos ajudar a caminhar de uma forma que possamos agradar a Deus e evitar fadiga e sofrimento. Quantas vezes nós podemos ver pessoas, ao invés de buscar o conselho, alguém que pode realmente lhe ajudar, ele vai buscar conselhos aonde não tem o que se dar. E eu sempre digo, eu não posso dar nada além do que tenho, eu só posso dar a alguém aquilo que eu tenho, aquilo que me pertence. Se eu não tenho coisas boas, como darei coisas boas a alguém? Se eu não tenho bons conselhos, como darei bons conselhos a alguém? E quando às vezes descuidamos e vamos buscar conselhos em lugares indevidos, com pessoas que a Bíblia diz que não deveríamos buscar nem conviver, e aí é o momento do perigo, é o momento às vezes que somos assaltados pela ação do inimigo, que nos faz agora, nos traz um sofrimento profundo, porque não atentamos para a palavra de Deus. Mas nesta noite, o Senhor está presente nesta reunião, e diz a mim e a você: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu já vi coisas tristes acontecendo, por falta de vigilância, de cuidado, e eu pude já contemplar coisas terríveis, que dá tristeza só de lembrar, mas que para nossa observação, para que tenhamos como exemplo. E às vezes pode ter alguém que está indo por esse caminho, e Deus quer te dar o livramento. Portanto, eu não ficarei constrangido em lhe falar sobre isso. Há muitas vezes problemas dentro da família, o casal está com dificuldade, e eu trabalho, a esposa trabalha, e os problemas vão se acumulando, e na maioria das vezes, eu já disse para os irmãos, 99% dos casais que atendemos, nós perguntamos qual foi a última vez, ou se eles têm a prática de orar junto, de cantar pelo menos um hino junto, de estabelecer o altar da oração dentro do seu lar. Muitos nunca fizeram, nem se lembram quando fez, e aí Satanás encontra brecha, e se não tem um trono para Deus reinar lá no teu lar, o inimigo vai entrar e vai fazer o que quiser. E descuidamos, e aí aquele problema, aquela dificuldade, às vezes o irmão está lá no trabalho, e tem uma colega de trabalho, e começa a conversar, e pedir conselho do seu problema, e vice-versa. Às vezes a irmã, a serva de Deus, está enfrentando essa dificuldade, às vezes não falou com o papai e mamãe, às vezes não falou com o seu professor da escola dominical, às vezes
você não falou com seu pastor, mas você encontrou um ímpio, que você abriu o seu coração a ele, e daqui a pouco, aquela pobre ovelha fragilizada pelo desgaste da situação emocional que está vivendo, está envolvida em um relacionamento extraconjugal, e aí Satanás reina, faz a miséria acontecer, e de repente a família está destruída. Mas aprendamos pela palavra de Deus, não vamos tomar conselho com o ímpio, mas antes vamos meditar na palavra do Senhor, vamos observar a palavra do Senhor, vamos caminhar segundo ela nos ensina, para a glória do nome de Jesus. E por infelicidade, eu precisei acompanhar um caso a certa vez, que aconteceu exatamente isso que eu estou falando para os irmãos. Mas nesta noite, sinta-se avisado pelo Senhor. Você tem uma igreja que ora por você, que cuida de você, que tem aqui um servo de Deus, sempre disposto a falar a palavra de Deus como ela é, a orientar, a orar com você. E assim, queridos, vamos cuidar, vamos ter cuidado, porque o inimigo é sagaz, ele quer nos destruir. Bendito é o nome do Senhor. Alguns adolescentes, às vezes, enfrentando algumas dificuldades, não têm coragem, ou não se sentem livres para conversar com papai e mamãe, com alguém da igreja, e vão tomar conselho com colegas que não têm condições nenhuma de te ajudar. Mas nesta noite eu te dou um conselho pela palavra de Deus. Debruce sobre a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, pratique o que ela nos ensina, esteja na presença de Deus, evite amizade com o mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. De igual forma, os jovens às vezes entram por esses caminhos, e alguns, queridos, não conseguem a tomar conselho com seus pais, com seu pastor. Os mais velhos que temem ao Senhor, e são uma boa fonte para você poder ser orientado. Jó no capítulo 21 e o versículo de número 16 diz assim: vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles, esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Jó, um homem considerado, um homem temente, um homem fiel, um homem que se desviava do mal, ele tinha este sentimento. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Haverá bênção e felicidade para o que seguir o conselho do Senhor. Portanto, haverá tristeza e destruição para os que ignorarem os conselhos do Senhor, dando ouvido ao conselho dos ímpios. Olha o que diz Provérbios no capítulo de número 1, versos de número 20 ao verso de número 33. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. E eu gostaria de ler com você, porque é melhor eu ler a Bíblia, eu te dizer o que a Bíblia está dizendo, do que dizer eu palavras minhas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 20 do capítulo 1 de Provérbios diz: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas estradas das portas e nas cidades, nas entradas das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós insensatos, odiareis o conhecimento?
atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei, e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei da vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor, vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiarão o conhecimento e não odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e os desvarios dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos, habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Mais uma vez está claro a diferença entre aquele que ouve a palavra do Senhor, que observa a palavra do Senhor, e aquele que não aceita os conselhos do Senhor. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo de número 107, versos 11 e 12 diz: porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, portanto lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Melhor é, meu irmão, observar a palavra de Deus. Melhor é, meu querido irmão, não estar atento aos conselhos dos ímpios, mas buscarmos o conselho do Senhor, nos ligando a Ele a cada dia, com a vida consagrada, de oração, de temor, de leitura da Bíblia, de dedicação ao nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos na Bíblia a história de um rei que deixou de ouvir o conselho de um sábio, ou de alguém que poderia lhe ajudar, para ouvir o conselho de outros. O rei Roboão começa a reinar na nação de Israel, e de repente ele não deu ouvido aos conselhos dos mais velhos, antes dando ouvido ao conselho dos mais jovens, e se deu muito mal com isto. Os mais velhos lhe orientaram o que fazer. Quando, voltando, Jeroboão, que estava no Egito, aparece com um grande número de seus pares diante do rei, e pede a ele um alívio na carga tributária, um alívio nas imposições que haviam sido colocadas sobre eles, no jugo que o pai dele havia colocado sobre a nação. E ele agora, ao tomar conselho com os mais velhos, ele teve uma orientação, mas ele despreza o conselho daqueles anciões que estavam ali e que podia dar a ele um norte, uma perspectiva diferente da que ele teve. Mas ele agora convoca os jovens que haviam crescido com ele e diz a eles tudo
tudo o que que lhe haviam pedido. E o conselho dos jovens foi totalmente diferente do conselho dos anciãos. E ele agora coloca-se diante do povo e com dureza de palavras ele fala com aquele povo, e seu fim foi trágico. Ele precisou fugir, ele precisou ir embora. O reino foi dividido, sobrando a ele somente 2 tribos a governar. 10 foi tirada dele, porque não soube ouvir o conselho de alguém que tinha mais experiência que ele. Deu ouvido ao conselho de ímpios, de alguém que não tinha condições nenhuma para aconselhar. Eu e você devemos ter este cuidado. O Senhor continua nos dando conselhos pela sua palavra a cada dia. O Senhor continua nos dando pela sua palavra as orientações necessárias que eu e você precisamos para chegarmos aos céus, para entrarmos nas mansões celestiais. Mas é necessário que observemos a palavra de Deus. Cuidemos então com a vida que estamos levando. A Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável de conselhos práticos para o nosso viver diário. E se enfrentamos alguma dificuldade, não conseguimos ver aqui na Bíblia Sagrada com muita clareza, você tem alguém que pode te ajudar, você tem alguém que pode te orientar. Procure ajuda, mas olhe aonde você vai, olhe por onde você anda, cuide com quem você conversa, pois ao invés de te ajudar, pode te levar para o buraco, pode te arrastar ao abismo. Mas o Senhor continua dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer deve estar na palavra de Deus, nos conselhos do Senhor, porque se assim fizermos, vamos ser árvores frondosas, plantados junto a ribeiros de água, que vai dar frutos, que as folhas não vão cair. Você vai ser uma pessoa que, apesar da luta que enfrenta, transmite segurança, transmite paz, transmite alegria por onde você passa, porque você está ligado naquele que é a fonte da vida, naquele que é a fonte da água viva. Que a mão de Deus esteja sobre nós, que o Senhor continue nos dando pela sua palavra condições de aprendermos e de praticarmos, porque não adianta nada eu e você estarmos aqui todas as terças, todos os domingos pela manhã, e não colocarmos em prática o que o Senhor nos ensina pela sua palavra. Pense nisso, ame a palavra de Deus, vá para casa e ao chegar lá, leia o Salmo novamente, medite nele, desfrute da comunhão. O Senhor enviou o Consolador. O Espírito Santo está com você, querido irmão. O Espírito Santo está na tua casa para te ajudar a compreender a palavra de Deus. Medite nela, ame-a, viva, porque ela nos vivifica, ela nos transforma, ela nos ajuda a viver melhor como servos de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.